Você está passando por um bear market pesado no mercado de criptomoedas agora, e eu quero que você preste muita atenção no que as empresas, as maiores holders desses ativos, estão fazendo nesse exato momento. De um lado, a gente tem a Strategy, que é a maior holder de Bitcoin do mundo. Do outro, a gente tem a Bitmain, que é a maior holder de Ethereum do planeta Terra. E o que essas duas empresas estão fazendo agora é exatamente o oposto. E eu preciso que você preste atenção nesse movimento. A Strategy já há 4 semanas seguidas vem vendendo Bitcoin, despejando Bitcoins e ações a mercado, diluindo os acionistas. Por outro lado, a Bitmain segue comprando Ethereum desde o ano passado e continua acumulando Ether e recomprando, fazendo a maior recompra de ações das DATs que existem de criptomoedas. A Bitmain está recomprando muitas ações. Entenda o movimento, a força relativa entre Bitcoin e Ethereum, eu vou te apresentar aqui, entenda o cenário e como se posicionar frente a isso. Deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreve nesse canal e vem comigo. Bom, a Strategy tentando sobreviver. Presta atenção nisso. Em julho, começou vendendo 216 milhões de dólares em Bitcoin, realizando prejuízo. O Saylor, que falou que nunca ia vender Bitcoin, recomenda que você nunca venda seus Bitcoins, teve que vender realizando prejuízo para levantar caixa. Então levantaram 200 milhões de dólares para o caixa da empresa, tá? Para cobrir obrigações de dividendos. Depois, na semana seguinte, vendeu quase $500 milhões em ações ordinárias para levantar caixa. Aumentou o caixa em mais $500 milhões quase, derrubando o preço da ação drasticamente. Na semana seguinte, novamente, ele vendeu mais $500 milhões em ações, cara. Derrubou drasticamente o preço da ação, né? Vou até pôr na tela aí como é que ficou o preço. E aqui ele já tem 3,75 bilhões de dólares em caixa. É para levantar caixa. Porque o modelo econômico de Treasury Company baseado em Bitcoin não é muito rentável. O Bitcoin ele não rende. Ele fica parado numa cold wallet, numa multisig, e não tem yield, não tem dividendos, não tem como colocar para rentabilizar. E eles têm que vender Bitcoins ou ações para levantar caixa, né? Então eles seguem vendendo, despejando Bitcoins no prejuízo. Aqui na última semana foi esse o anúncio. Venderam mais 100 milhões de dólares em Bitcoin. Agora eles detêm 842 mil Bitcoins sob custódia. Então a Strategy está tentando sobreviver, levantando caixa. Agora eles têm perto de 4 bilhões de dólares em caixa. Dá para sustentar dividendos por 3 anos sem ter que vender nenhum Bitcoin. E, por outro lado, a Bitmain segue comprando Ethereum e não vendeu em nenhum momento. Isso está se provando, está mostrando para você que o modelo econômico de Treasury Company baseado em Ethereum é muito mais rentável, muito mais sustentável, por vários motivos. A Bitmain, que é a maior holder de Ethereum, e não tem obrigações com seus acionistas, não tem que pagar $1 bilhão de dividendo por ano. Eles não prometem isso e não pagam isso. Dividendos de $1 bilhão. A Bitmain também tem yield do Ether. 60 milhões de dólares por trimestre. Nos preços atuais do Ethereum, eles recebem 60 milhões de dólares. E eles usam isso para recomprar mais Ether. É o yield. O institucional gosta do dividendo, dos 3% do staking do Ethereum. O Ethereum pode oferecer isso, o Bitcoin não. E, cara, 3% é muita coisa para um capital desse tamanho que esses caras têm, né? Então a Bitmain, ela segue comprando. Olha o movimento ao contrário aqui da Strategy. Na última semana, eles anunciaram mais de 10 mil Ethereums adquiridos. E uma recompra de ações de 16 milhões de shares aqui de ações, cara. Vão fechar em 4 bilhões de dólares de recompra de ação. 4 bilhões de dólares. Recomprando as próprias ações, mano, né? Então eles seguem comprando, ó, não anunciaram nenhuma venda, só adquirindo Ethereum desde o ano passado. Desde o ano passado. Não venderam Ether. E eles vão seguir comprando, cara. O Tom Lee vai atingir os 5% do total supply de Ethereum já adquiridos, né? Ele tá em 4,8%, tá quase chegando lá. 80% desse Ethereum já tá em stake rendendo. 270 milhões por ano, mais ou menos, eles recebem de yield. O Bitcoin não consegue oferecer isso, mano. Nesse momento, as Treasury Companies não conseguem colocar o Bitcoin para render. Não estão fazendo isso, tá? Até tem algumas formas, mas não são tão seguras quanto deixar o Bitcoin parado. E tendo em vista o modelo dessas duas Treasury Companies agora, uma despejando Bitcoin e outra recomprando Ethereum, eu quero que você preste muita atenção na força relativa entre o Ethereum e o Bitcoin. O gráfico Ether/BTC. Ele veio se desvalorizando frente ao Bitcoin, mas desde maio do ano passado, já há mais de um ano, era melhor você ter Ethereum do que Bitcoin a partir daquele momento. Porque o Ethereum está subindo 70% frente ao Bitcoin. E foi aqui que a Bitmain começou a comprar Ethereum. Iniciou o seu programa de compra de Ether. Já faz um ano. E eles já recompraram quase 5% do supply total de Ethereum. Somando todas as Treasury Companies, já compraram 7% do total supply de Ethereum. Se a gente não tivesse uma recompra desse tamanho, o Ether não estaria no preço que está hoje, tá? Ele já era para estar, estima-se que é em $1.200, $1.100. Se as Treasury Companies nesse ciclo não tivessem comprado
e colocado em staking tudo que estão fazendo, tudo que estão comprando. Então o Ethereum, ele está se valorizando frente ao Bitcoin já há mais de um ano. Ele entrou numa cunha descendente de alta aqui, certo? Então padrão altista e rompeu para cima. Probabilidade de rompimento para cima, beleza, rompeu para cima, exatamente. 70% de rompimento para cima tem esse padrão gráfico aqui, né? E rompeu. Agora a gente está acumulando lateralmente aqui depois de rompimento. Eu acredito que o Ethereum cotado em dólar, ele já fez fundo nesse ciclo. Porque em Bitcoin ele já fez fundo, cara. Isso aqui foi um fundo verdadeiro no gráfico Ether/BTC. O Ether ele está se valorizando frente ao Bitcoin já há mais de um ano. E tem vários catalisadores que ainda vão empurrar mais esse ativo para se valorizar frente ao Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin vai se valorizar, mas o Ethereum pode se valorizar mais. Um desses catalisadores é a aprovação da lei da clareza das criptomoedas nos Estados Unidos, que vai influenciar positivamente vários protocolos de camada 1, como Solana e Ethereum também. Tá? Então a gente pode ter uma alta aqui do Ether frente ao Bitcoin. No bear market anterior, agora eu vou pegar o Ether/dólar, que está $1.800 agora. No bear market anterior, o Ethereum ele fez fundo em junho, né? E o Bitcoin ele só fez fundo em dezembro, tá? Então o Bitcoin fez fundo em dezembro, o Ethereum em junho. Olha aqui os gráficos, olha a diferença dos gráficos, tá? Ele fez fundo 6 meses antes, no bear market anterior, o Ethereum. E eu acredito que ele vai fazer igual esse ciclo. Na minha opinião, ele vai fazer igual. Ele fez fundo antes do Bitcoin. O Bitcoin pode renovar mínimas, $57.000, $53.000, até pode atingir, tá? Só que o Ethereum não necessariamente vai perder mais os 1.500. O Ethereum já está mostrando muita força. E se não fosse as Treasury Companies, ele já era para ter, já tá na faixa de $1.200, se não tivesse comprado muito Ethereum, né? Não só a Bitmain, mas a Sharplink, a EtherStrategy segue comprando toda semana Ethereum. A EtherStrategy comprou 2.500 Ethers na última semana, acumulando também. Por quê? Porque o modelo econômico de Treasury Company baseado em Ethereum é muito mais rentável. Está se provando na sua frente, muito mais rentável do que o de Bitcoin. E a gente tem esse fundo do Ether em junho do ciclo passado. O BTC só foi fazer em dezembro, um fundo mais baixo. O Ether/BTC já está mostrando sua força, já está querendo indicar que vai embora, por ter rompido uma cunha descendente de alta e acumulando aqui lateralmente, pronto para ir embora. Ele pode fazer ainda um topo aqui, mais baixo que esse topo, e ainda continuar a queda. Pode, isso aqui pode acontecer, tá? Só que a probabilidade dele perder esse fundo anterior aqui é muito baixa. Isso aqui é um fundo verdadeiro. E o mercado comprou Ether quando ele estava muito descontado em Bitcoin, nesse fundo aqui que já esteve anteriormente, no fundo de 2020. Ele bateu nesse ciclo 2025 também, né? E agora ele até pode voltar a cair, mas, cara, o Ethereum ele já está mostrando força. Tem vários catalisadores que me indicam que o Ethereum não vai perder esse fundo, nem tocar mais nesse fundo. Primeiro é o gráfico. O gráfico é um dos principais indicadores que você tem, né? Então a gente tem FIBO aqui respeitada e cunha descendente depois do rompimento dessa cunha. A gente tá aqui agora, né? Isso aqui é um padrão altista que eu tô vendo de projeção agora para eu retornar para esse topo. Isso é uma valorização aqui do Ether frente ao Bitcoin de mais 50%. O Ether subir frente ao BTC, né? Os dois podem cair, mas o Ethereum tende a cair menos do que o Bitcoin. Ele está segurando muito bem. Você pode ver aqui no lado direito que o Ether nas últimas 24 horas está subindo 1,2% e o BTC menos, 0,9%. Tá? Então presta atenção nesses movimentos, cara. Presta atenção nisso. E a gente tem o Ether se mostrando muito resiliente em bear market. Vários indicadores, métricas on-chain mostram isso. Eu vou pegar aqui, por exemplo, para você, o supply total de Ether em staking, que bateu máxima histórica, está em 34% agora de todos os Ethereums. Isso é mais de 70 bilhões de dólares. O maior stake em dólar que a gente tem no mercado cripto. Travando, aumentando a segurança econômica da rede, né, e batendo máximas históricas. Num período de bear market, a galera tá aumentando o stake, tá travando o Ether. Em vez de tá saindo, tá vendendo, tá despejando, tá se desfazendo. O pessoal tá tendo mais demanda e tá travando dos Ethers em staking, né? A gente tem a projeção de bater 50% do Ether stakeado, de todo o Ether stakeado em 2029. Serão centenas de bilhões de dólares travados em staking. Metade do Ethereum em staking. Isso reduz a oferta a mercado do token, porque metade poderá estar em staking. Isso é extremamente otimista. E mesmo se 100% dos Ethers estiverem em staking, ele vai pagar 1,5% ao ano de yield. Então, é isso que o institucional gosta, que o Bitcoin não oferece. Tá? Fora que a gente está falando da principal plataforma de contratos inteligentes para bancos construírem, que tem maior dominância em stablecoins. A dominância é significativa ainda em stablecoins da rede Ethereum, frente a qualquer outra. Em RWA também. E outra métrica muito importante que a gente tem na rede Ethereum é o número de transações na rede Ethereum, que tem batido máximas históricas, olha isso. 3 milhões de transações por dia na rede Ethereum. Isso é nível de
é máxima histórica, nem bull market anterior, né? Mas o que acontece? Num bear market, a gente tem uma queda na atividade na rede. Igual foi 2022, 2023 aqui, ó, né? Na rede Ethereum. Nesse bear market, a gente tem máximas históricas de usabilidade na rede, transações na rede. E tende a crescer mais ainda. A gente acabou de atingir 20 milhões de transações por semana na rede Ethereum. Esse é um dado, uma métrica difícil de manipular, mais difícil do que na Solana, porque a Solana a taxa é extremamente baixa, a taxa na rede. E o que influencia muito o bot usar a rede Solana, fazer milhares de transações por dia, né? Milhares de transações, milhões na rede Ethereum, que tem uma taxa mais alta, significa um uso real e orgânico de atividade aqui na rede Ethereum. Em bear market, crescendo a métrica de uso da rede Ethereum, a demanda pela rede. Tá? Isso é muito importante também. Essas são apenas duas métricas, de várias outras que eu inclusive passo em lives aqui falando sobre a rede Ethereum, sobre Solana e sobre outros protocolos também. É muita métrica para a gente acompanhar em bear market e se posicionar e olhar o que está acontecendo, o que está sendo construído. Eu tô aqui para te apresentar todos esses números e conversar sobre eles, beleza? Então, para concluir aqui, o que a gente viu? O que está acontecendo? Treasury Companies de Bitcoin despejando Bitcoins e ações. A maior detentora de Bitcoin está se desfazendo de Bitcoins no prejuízo. A maior de Ethereum, tá? Continua acumulando Ether, colocando em stake em tudo, aumentando a segurança econômica da rede, tendo yield, continua acumulando Ether, né? O Ether pode ter feito fundo em $1.500 nesse ciclo já, igual no ciclo anterior, ele fez fundo 6 meses antes do Bitcoin. Tá? Ele está se mostrando uma força relativa frente ao Bitcoin muito forte. No Ether/BTC você viu isso, no gráfico Ether/BTC, tá? E métricas da rede estão batendo máximas históricas com vários catalisadores, cara. Tipo a Clarity Act, que será aprovada e vai... E é o trilho, é um caminho, é uma estrada para entrar trilhões no mercado de criptomoedas também, tá? Fora muitas outras métricas, a BlackRock acabou de anunciar mais 2 fundos tokenizados, mais 2 tokens na rede Ethereum, que vão disponibilizar para capital institucional, para entrar dinheiro e ter yield, ter rendimentos, né? Com a segurança da BlackRock. Deixa eu fazer um disclaimer aqui agora. Não precisa ter medo da Strategy continuar vendendo bitcoins. Eles já juntaram 4 bilhões de dólares, eles já levantaram em caixa, vendendo ações e bitcoin. Eles já têm 4 bi, isso sustenta 3 anos de bear market no bitcoin, podendo cobrir dividendos, as suas obrigações, sem ter que vender mais bitcoins. Eles são o maior holder de Bitcoin, não acredito que eles vão continuar vendendo muito valores significativos. Não precisa assustar. Eles vão continuar sendo o maior holder e vão continuar acumulando muito em breve, mais Bitcoins ainda. Eles ainda tendem a chegar em 1 milhão de Bitcoins, tá? Adquiridos. Nessa faixa aí, beleza? Um vídeo desse aqui exige muito esforço e tempo para fazer, não é fácil. Por isso, deixa o seu like. Acompanha o conteúdo desse canal, se inscreve aí, tá? Tamo junto, meu amigo. Obrigado e valeu.